Oi, gente, e aí? Vamos falar desse assunto então, narcisismo e recalque, que é tão importante e que constitui a todos nós, tá? É bem verdade que hoje em dia tá muito disseminado esse termo narcisista. Vai lá e vê uma pessoa que é uma pessoa manipuladora na sua percepção e diz, é narcisista. É uma pessoa que só pensa em si, que só fala de si, narcisista. E se botar ali no Google 500 mil links conseguirão determinar o que é uma pessoa narcisista. Mas vamos lá. Existe um mito da onde nasce o nome narcisismo, que é o mito de Narciso, tá? O Narciso. Diz-se que Narciso ficou diante de um lago sem nunca antes ter se visto e quando se deparou com aquela belíssima imagem, porque Narciso de fato era um homem muito bonito na sua época e exponencialmente bonito perante os outros, viu-se naquele lago e apaixonou-se por si. Ali ficou embriagado, alucinado por sua tamanha beleza incomparável. Ocorre que até aí já tem um porém. Existem outras versões do mito que falam que Narciso tinha uma irmã gêmea, que quando ele vê ali, eles eram muito iguais, ele vê ali e fica parado naquele lago porque ele fica olhando a sua irmã, a qual tinha perdido. Tem um outro mito que ele fica ali e se apaixona por um outro que não é ele, porque afinal ele nunca tinha se visto. Quem quiser conhecer melhor o mito de Narciso, dá uma olhada no Google, tem várias versões, tem vários vídeos, mas tô resumindo assim em 1000 pedaços. Então ele chega ali, como jamais havia se visto num espelho, apaixonou-se por aquele outro que não era ele. Veja bem, na arrancada do mito já há controvérsias sobre uma suposta história que conta de Narciso, tá? Vamos só reservar isso aí pra gente ver como as coisas são bem maiores e bem mais complexas do que nós acharmos e então nomearmos, né? Pra gente achar, a gente tem que saber. E para saber, a gente tem que estudar. E se é para falar de um outro, mais ainda, né? Então vamos lá. Quando um sujeito nasce, ele é recebido, tem até um vídeo aqui no meu canal que é O Sofrimento Não É Opcional, que fala sobre como é que um sujeito se constitui psiquicamente, tá? Então, chegou lá, vamos dar o nome, o Narciso chegou, tá? Narciso chegou, foi recebido pelo seu pai e pela sua mãe, tá? Vamos usar o pai e a mãe. Pelo seu pai, pela sua mãe, e ele chega atendendo a um ideal, a um sujeito que vem para atender aqueles que o recebeu. Seu pai e sua mãe. Então, nesse primeiro momento da vida dele, chama eu ideal. Eu sou eu, o eu, veja bem, o eu é ideal para esses pais, tá? Aqui já começou o narcisismo. Primeira fase do narcisismo. A constituição do eu ideal, que é para alguém, que vai dizer, olha, o Narciso vai ser o CEO aqui da minha empresa, da nossa empresa, ele vai dominar tudo isso aqui, ele vai ser dono de tudo isso aqui, Narciso vai estudar em Harvard, Narciso será muito bonito, Narciso vai ter o quarto mais lindo do mundo, Narciso vai ser o filhinho do papai, Narciso vai pegar geral, Narciso, né, tá? E o Narciso vai indo lá, grudadinho com sua mamãe, vivendo a primeira fase do narcisismo dele. Quando ele chega num momento mais para frente, aonde chega uma segunda instância deste momento, que é a castração. Chega lá a função paterna, que talvez seja esse mesmo pai que esteja fazendo,
essa função e diz: Narciso, seguinte, deu, agora é um outro momento da vida, tá? Nós vamos entrar com a lei aqui e nós vamos começar uma outra parte tua, tá, Narciso? Que é a fase onde o Narciso começa, então, a produzir uma virada que é um ideal de eu. Lembra? Eu ideal para alguém. Aí eu começo a virar, a partir dessa entrada do terceiro, começo a virar psiquicamente, tá? É tudo psiquicamente, tudo psiquicamente. Isso são meses de vida, poucos meses, nós estamos falando aí de 24 meses de vida, 2 anos. E o Narciso começa então a constituir na cabecinha dele um ideal de eu. Então, um ideal para ele, do eu dele, o eu, tá? Eu vou fazer uma marcação aqui muito importante. O eu é o ego. Então, quando a gente diz assim, ó, nossa, ele tem um ego inflado. Olha, para dizer isso aí, um psicanalista precisa escutar muito na clínica, tá? Para poder dizer algo neste sentido. E veja bem, as pessoas estão falando isso sobre todo mundo. Elas veem coisas de fora, né? Desse ideal de eu que a pessoa constituiu, que é o eu. Esse aí que tá pagando conta, você aí, e eu aqui. Tá? O eu é esse ego. Todo mundo tem um ego, porque todo mundo tem um eu, né? Estamos falando aqui, tá, em base de neurose, não tô falando de psicose nem de perversão, tá? Isso é outra história. O sujeito mais comum, que não tem nada a ver com o normal, tá? Mais comum, o neurótico, nós aqui, esses aí que estão por aí, repetindo as mesmas coisas, repetindo, não se aguentando de tanto repetir, mas volta lá. Então, o ideal de eu tá lá, começa a se constituir. Começa a tentar se separar, numa segunda fase do narcisismo, e então constituir o seu ideal de eu que ele vai carregar para toda a vida. Então, essa função paterna dessa lei que entra, ela vai se atualizando. Vem a tiazinha da escola, vem a cozinheira da escola, o porteiro, os amigos, os primos, todas essas pessoas vão atualizando o narcisismo desse ideal de eu. Então entenda, dizer que uma pessoa é narcisista quer dizer que este ideal de eu está fraturado de alguma forma, que desorganizou essa constituição do ideal de eu. Então, o que isso quer dizer? Eu sou narcisista. A minha estrutura é narcísica. A sua estrutura é narcísica. A estrutura do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu namorado, dos seus amigos, todas as estruturas são narcísicas, porque o narcisismo é a constituição de um sujeito. O que vai diferenciar é que é como se todo mundo tivesse nariz, todo mundo tem nariz, só que uns são mais narigudos. Ou tem um nariz muito grande, ou muito para baixo, ou tem uma verruga na ponta, mas não tem como dizer que o narigudo não tem nariz, ou que ele tem muito nariz, porque ele tem nariz, todo mundo tem nariz, tá? E vale lembrar que esse conteúdo e esse canal é de psicanálise. Eu sou psicanalista, Carolina Pacheco, psicanalista, e essa é uma leitura e uma escuta de uma teoria analítica da psicanálise, ok? Então, a gente vai andando nessa constituição do ideal de eu, e é claro, as nossas fraturas de quem nos constitui, o meio social, que tem a ver com dinheiro, com pobreza, com riqueza, com oportunidade, com falta de dinheiro, com toda a precariedade social que inclui a constituição de um ideal de eu. A gente nunca pode tirar o fator social, né? Porque às vezes a gente é alçado, jogado num universo muito austero, no qual o
ideal de eu precisa sobreviver. Então, às vezes, ele se desorganiza assim. Então, toda a história aqui é para dizer que enquanto a gente chama alguém de narcisista, basicamente a gente está falando é uma bobagem. A menos que você seja alguém que estudou para poder falar sobre isso. Na minha clínica, eu que sou psicanalista, para eu dizer que alguém é narcisista, na minha escuta, eu preciso andar bastante nessa história, reconstituir a constituição desse sujeito, para ver aonde está a falha dele, que faz com que ele sofra, porque ele chegou ali por sofrimento. Em geral, ninguém chega muito feliz lá por causa que foi porque tá feliz, né? Tá? Primeira coisa. Então, essa parte toda do ideal de eu vai andando pela vida. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A minha família é uma família muito caridosa. Sempre foram muito caridosos, sempre fizeram o bem para todos, eles são muito legais para todo mundo, né? E o que eu fui entendendo que era interessante nesse contexto familiar? Ser uma pessoa caridosa. Então, eu vou montando o meu discurso sobre mim mesmo dentro deste universo. Então, basicamente, eu vou atendendo aos meus superiores e as pessoas às quais eu convivo socialmente, e eu serei uma pessoa caridosa. Percebe? Constituído por um outro, tentando entregar para um outro um eu que foi ideal para eles e depois um ideal que eu tento ser para mim. Então, durante toda essa constituição, existem detalhes importantes, que são quais? Eu não sou ideal. Eu não entrego o que as pessoas querem. Meu irmão faz mais que eu. Meu irmão é super caridoso, eu não tô afim de fazer caridade. Meu irmão é melhor que eu. A minha mãe prefere meu irmão. Meu pai também prefere meu irmão. Quem gosta de mim? O que acontece neste momento, quando você é bem pequenininho? A gente não aguenta. Psiquicamente, um sujeito humano precisa ter idade para poder estar em um momento idade e, claro, investimento das suas funções do entorno para poder dar conta de determinadas coisas. E esse exemplo que eu trouxe agora, em geral, a gente não dá conta de não ser ideal. Então, o que a gente faz? Quando a gente se vê diante de algo que a gente não tá entregando e que dói demais e que pode ser traumático, eu recalco. Ai, beijinho no ombro, recalco, passa longe. Recalque é a base da psicanálise, tá? É exatamente com isso que a gente trabalha. O que foi que esse sujeito guardou inconscientemente que não tem a ver com ego? Porque o ego, ele só fica cuspindo. Ele só fica cuspindo, jogando. Coisas que ele nem sabe de onde vem. Por isso que quando você vê uma pessoa se afirmando muito... Aí eu sou. Ah, então vamos ver aí o que não é, né? Que tanto que é. Então a gente começa a recalcar uma porção de coisas inconscientemente. Então lembra? O narcisismo vai nos constituindo e o recalque vai nos protegendo de toda essa operação que a gente está tentando fazer. Então a gente pensa assim, ai, mas eu não queria mais fazer isso. Poxa, eu não queria mais repetir essa história. Pô, terminei com essa pessoa, eu vou voltar com essa pessoa. Por que eu vou voltar com essa pessoa? Eu não vou voltar com essa pessoa. Daí quando vê, volto com a pessoa. Porque o recalque, ele se conversa, ele se coloca do jeito que ele precisa para ir sobrevivendo. Então, a mesma coisa que a gente falou aqui, eu falei aqui sobre todo mundo ter nariz, todo mundo é recalcado. Quando alguém chega e diz assim, olha, tu sempre faz a mesma coisa, criança. Tu é boca aberta. O teu irmão não é. Lembra aquele lá? O teu irmão não é. O teu irmão sempre faz tudo certinho. A tua irmã sempre não sei o quê. E tu sempre não sei o quê. E tu sempre... Recalque.
Aí o que o narcisismo faz junto com o recalque? Vai vivendo, vai vivendo, vai construindo o discurso. Eu sou feliz porque eu tenho uma casa imensa com cachorros. Eu sou muito feliz por causa disso. Aí quando tu começa a escutar lá, quem é que tinha um monte de cachorro? Da onde vem a ideia do cachorro? Por que precisa ter um monte de cachorro? Veja bem, não tô falando aqui que cachorros não são seres amáveis, amorosos e que as pessoas gostam dos seus cachorros. Não é isso, elas gostam. Até porque os afetos, eles não mentem. É afeto. Mas a causa das coisas se dá nesta origem toda que vai se desenvolvendo. Então, ser narcisista e recalcado é uma condição. E se você está apontando alguém como narcisista, se pergunte, e não para o Google. Você estudou? Você sabe sobre o que você está falando? E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os diagnósticos viraram moda. E as pessoas estão sendo nomeadas sem conhecimento. Todo mundo quer nomear e dizer o que cada um é. Então, se você não estudou, não baixou a sua cabecinha e foi estudar uma teoria que conte sobre a constituição do ego de um sujeito humano, a constituição do narcisismo desse ego, a constituição dos recalques para que ele sobreviva ao sofrimento que é inerente e não é opcional na vida dele, não chame ninguém de narcisista, porque você também é. E recalcado, não esqueça. E o que a gente vai fazer numa análise? Fraturar os recalques. Fraturar. E quando a gente fratura o recalque, a gente fratura a repetição e a gente recompõe o nosso narcisismo. Por isso que dá trabalho. Por isso que muitas vezes o mais fácil é eu pegar numa prateleira um diagnóstico e sair por aí dizendo: eu sou... Não vou entrar nessa parte. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Porque aí é o quê? Um discurso para tratar o recalque. Então, queridos narcisistas recalcados, falem aqui o que vocês acharam, o que vocês pensaram, se quiserem contrapor. Esse canal é para isso, é pra gente sair do senso comum e é pra gente contrapor aquilo que supostamente tá dito e tá dado como certo. Tá bem? Tchau, tchau!